Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Deus. Vamos para a nossa devocional matutina. Convido-os a abrir no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vamos ler dos versos 1 ao 4. Mateus 16, versos 1 ao 4. Diz assim: Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Só até aqui. Por que alguém escolhe ou não acreditar em Deus? Por que alguém aceita a existência do Senhor ou recebe ou não a Cristo como seu Salvador? O que leva alguém a caminhar do ateísmo ou do agnosticismo para a consciência de que existe um Criador e que esse Criador se revelou em Cristo Jesus? Quando nós paramos para fazer essas perguntas, talvez tenhamos em mente algumas respostas como a ação de Deus, uma escolha da pessoa, uma busca por conhecer a Deus. Lembramos de alguns textos que falam a respeito deste: buscais e achareis, bata a porta e abre-se-vos-á. Mas talvez seja necessário primeiro pensar o que a Bíblia fala, o que a verdade revela a respeito do homem, da natureza do homem. E quando nós paramos para pensar nisso, nós vamos lembrar que desde Gênesis 6, depois da queda, existe uma declaração vinda do próprio Deus dizendo que o homem é mau e que todos os intentos do seu coração são continuamente malignos. E é até isso que guia ele a gerar o dilúvio. Ele olha para Noé e Noé acha graça diante dos seus olhos. Mas existe uma declaração clara a respeito disso. E não só em Gênesis, outros textos como Jeremias, capítulo 17, verso 9, diz que enganoso é o coração do homem, né? Maldoso, mais corrupto do que todas as coisas. E a gente lembra desses textos e vê que, na realidade, quando nós olhamos para a natureza humana, existe um homem caído, um homem que é naturalmente mau. E mais do que isso, quando pensamos também a respeito deste coração, nós temos outros textos que dizem que nós devemos guardá-lo, porque dele procedem as fontes da vida. Nós temos textos que apontam para uma necessidade de olhar para o nosso coração e desejar que ele busque o bem, que ele busque a Deus, como o próprio Salmo 51, como o Provérbios capítulo 4, que falam que o nosso coração ele precisa ser protegido, precisa ser guardado do mal, do engano, porque nossa vida depende disso. Caminhando ainda nesse raciocínio e pensar, se o nosso coração é caído, corrupto, se os nossos intentos são maus, é enganoso, mas eu dependo dele para ter vida, nós podemos continuar pensando na necessidade, então, que temos de um novo coração. Em Ezequiel, nós temos dois textos, no capítulo 11 e no capítulo 36, que falam a respeito dessa necessidade que temos de Deus vir, tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração novo, um coração que crê, um coração que foi transformado, no caso nos textos, pelo Espírito dele. Se não houver uma ação espiritual, se não houver uma ação inicial do Criador, de Cristo, do nosso Senhor, por meio do seu Espírito, nosso coração continua sendo mau. E aí nós pensamos, mas se devemos então buscar a Deus e dependemos dessa ação, como nós podemos realmente buscá-lo? Hebreus fala, né? Que ninguém é capaz de buscar ao Senhor. Romanos capítulo 3, versos 10 e 11, citando o Salmo 14, também fala a respeito disso, de que ninguém busca ao Senhor verdadeiramente, todos se desviam. Se não houver essa ação inicial de Deus em transformar os corações,
nós nunca iríamos buscá-lo verdadeiramente, nunca iríamos nos achegar a Ele, e como diz Hebreus no caso, nunca conseguiríamos agradá-lo, porque quem quer agradar a Deus, quem quer se aproximar dEle, precisa primeiramente ter fé. Uma fé que vem deste coração que é transformado e regenerado pelo Espírito. E quando nós nos voltamos então para esse texto, nós olhamos aqui os fariseus e os saduceus, duas classes que tecnicamente eram inimigas, não se davam bem. Os fariseus que tinham um assento de Moisés, que tinham a clara explicação da lei, que tinham todas aquelas regras e criam na ressurreição, e os saduceus que nós vemos também com os seus ritos e tudo mais, mas que não criam numa ressurreição. Eles tinham as suas discordâncias, mas eles se uniram contra um inimigo em comum, contra Cristo Jesus, aquele que se intitulava o Filho de Deus. Claro que eles queriam tentá-lo, claro que eles queriam prová-lo. E eles chegam após um período de sinais, de maravilhas, de manifestações físicas e espirituais da autoridade de Deus e diz: se você é o Cristo, se a gente tem que crer em você, dá um sinal para a gente. Mas será que um sinal é suficiente para converter um coração a Deus? Será que os sinais que eles pedem aqui, mostram-nos um sinal vindo dos céus, é suficiente para trazer estes fariseus e saduceus à conversão? Se for, Senhor Jesus, por que o milindre? Mostra para eles que é você. Mostra para eles que realmente você age. Quantos aqui já não oraram assim às vezes, né? Por alguém que você ama ou por você mesmo? Mostra o sinal. Mostra para ele, de alguma forma, se manifesta. Só que quando nós queremos que Deus se manifeste, é interessante que nós não queremos apenas uma manifestação espiritual, queremos um sinal segundo os nossos propósitos, segundo os nossos intentos e de acordo com as nossas vontades. Lembrando que o nosso coração é enganoso, é falho, é corrupto, nós venhamos até crer que se Ele se manifestar do jeito que a gente crê, do jeito que a gente decidiu, iríamos conseguir levar outras pessoas a Cristo, ou nós mesmos nos moveríamos de forma mais clara ao Senhor. Mas não é assim. Tem um texto interessante em Juízes, um juiz chamado Gideão, não sei se vocês se lembram. Talvez seja um melhor exemplo de como os sinais não transformam corações. Gideão pediu o primeiro sinal, que era o que manifesta, mostra para mim que realmente é Deus que está falando comigo. E o anjo, o Senhor, queimou a oferta dele, consumiu diante dele. E ele tremeu de medo. E depois ele ainda pede mais um segundo e terceiro sinal, que é a lã molhada e depois a lã seca. E depois disso, o Senhor então fala: você ainda não tem coragem, vou mostrar algo para te dar coragem. E depois de ter separado aqueles 300 homens que iriam com ele, ele ainda tira ele e leva até o arraial dos midianitas para mostrar algo, para ele escutar algo, para ele poder guerrear. Os 3 sinais que ele pediu, ele teve. E mesmo assim, o Senhor viu que isso não era suficiente para transformar o coração de Gideão, para trazer coragem àquele coração, e o Senhor falou: vem comigo, eu quero fazer algo por você agora. Eu lembro de uma palestra, uma discussão de um apologeta, William Lane Craig. Ele falava com um ateu a respeito da existência de Deus e perguntou: o que é necessário para você crer então que Deus existe, se toda a minha argumentação não é suficiente? E o ateu falou: eu quero que Deus apareça diante de mim, o céu se abre e ele diga: eu sou Deus, aí eu acredito. O Craig falou: não, mentira sua, você não vai acreditar nem assim. Porque a obstinação em não crer, a obstinação em discordar de tudo que é evidente, vai simplesmente levar você a dizer que foi um devaneio, uma alucinação, foi por causa da fome, do sol escaldante, ou até que foi um terceiro, alguém que por acaso te iludiu, te enganou. Quem não está disposto a crer, não importa a quantidade de sinais. Quem não for tocado e regenerado pelo Espírito, o coração jamais irá buscar a Deus. E esses fariseus e saduceus aqui revelavam isso porque eles já haviam visto N sinais, já haviam visto N manifestações, eles já haviam caminhado com Cristo e visto que havia uma autoridade que eles não ousavam questionar, mas queriam saber de onde vinha. E pedem para que Deus revele-se a eles na sua própria forma, no seu próprio molde. Mas será que isso é suficiente? A Bíblia deixa clara que não. Não são os sinais que convertem, não são os sinais que levam alguém a crer. Os sinais, pelo contrário, são para os descrentes.
para que eles possam ver que há alguma coisa diferente ali, mas a conversão, o chamado a Cristo, o chamado ao verdadeiro Deus, só pode ocorrer mediante uma ação do Espírito Santo. E dentre todas as ações que o Espírito Santo ministra, todo o seu ministério, talvez um dos principais seja o convencimento. Em João capítulo 16, Jesus fala a respeito do Consolador que vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Quando nós olhamos também lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 12, nós temos ali um Espírito Santo agindo para dar entendimento às pessoas, para dar entendimento das coisas que são ensinadas por Deus. Sem isso, nós não seríamos capazes de compreender. O texto continua falando que Jesus repreende eles por pedirem um sinal, sendo que quando eles olham para o céu, quando eles olham para a natureza, quando eles olham para os sinais evidentes que eles estão acostumados, eles conseguem dizer se vai chover, se não vai chover, se é hora ou não de plantar. Mas quando eles veem os sinais dos céus, os sinais enviados, eles rejeitam a acreditar, rejeitam a crer. E ele diz, uma geração má, corrupta, adúltera, pede um sinal. Pessoas que não foram chamadas, pessoas que não foram tocadas pelo Espírito, pessoas que obstinadamente continuam caminhando em rebelião, mesmo sendo uma classe que, como nós sabemos, conhece as Escrituras, lê a Bíblia, né? São detentores da lei. Mesmo assim, considerados adúlteros, não reconhecem os sinais. E ele diz, um único sinal será dado. O sinal de Jonas, fazendo alusão à sua morte e ressurreição e aos 3 dias que ele ficaria no ventre da terra. Será que sinal maior ou mais maravilhoso do que esse é necessário para que qualquer um se converta a Deus, que eu ou você se converta ao Senhor? A evidência da ressurreição de Cristo, a ação regeneradora do seu Espírito em nossos corações, o nosso chamado à fé, a conversão. Nós não precisamos clamar por outros sinais, por outras coisas, muito menos por sinais aos nossos moldes, se estamos cientes de que a nossa mente é caída e corrupta. Precisamos sim anunciar esse Evangelho, anunciar esse Cristo ressurreto, crendo nas suas promessas, crendo na sua promessa de que Ele voltará. E na consciência animadora de que não é pela nossa eloquência, nossa argumentação, nossa retórica, que um ou outro será convencido, mas na satisfação e na alegria de saber que é pela ação do próprio Espírito, que é pelo meio do Espírito Santo regenerador que toca no coração de cada um que nós amamos, de cada um do qual nós nos aproximamos, dos nossos filhos, pais, amigos de trabalho ou de faculdade, de escola. Estes serão salvos, serão alcançados não por minha capacidade, mas pela ação de amor do Pai, pela sua graça, por uma ação regeneradora do Espírito na vida deles. A nós nos cabe o mais fácil, anunciar. A nós nos cabe o mais simples, contar essas verdades. Estes viam a verdade diante dos olhos deles. O próprio Cristo, a palavra encarnada, estava lá. Não foi suficiente para eles. Por quê? A ação regeneradora de Deus nas suas vidas. Uma ação do Espírito Santo. Hoje nós somos templo e morada desse Espírito. Hoje nós fomos transformados à imagem de Cristo. E temos então o papel de dar testemunho do seu ministério, testemunho dessa salvação que pode alcançar a todos. Pode alcançar cada um que crer no seu Evangelho. E podemos apenas nos alegrar que ao fazer o nosso papel, Deus é quem chamará, quem vocacionará cada coração, cada pessoa à salvação. Foi isso que esse texto falou comigo quando eu li. Me lembrou mais uma vez que não depende de mim, depende de Deus. Que eu tenho uma tarefa a pregar, mas que eu não preciso lutar como se de mim dependesse a conversão dos meus filhos. Não depende de mim. E que eu não preciso ficar pedindo sinais, muito menos sinais segundo as minhas vãs concepções, mas crer que o maior sinal de todos já foi dado. O maior sinal do grande amor e da misericórdia de Deus constantemente é renovado dia após dia, pois Ele enviou o seu Filho
Ele o ressuscitou dos mortos, Ele envia o seu Espírito Consolador, e dia após dia as misericórdias dele se renovam, dando nova oportunidade aos homens de se achegarem a Ele. Que possamos louvar a Deus por isso e nos consolar, às vezes, se estamos em dúvida, se estamos orando por alguém, de que o Senhor é fiel e Ele pode sim alcançar aquela pessoa. A nós cabe continuar anunciando. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom, misericordioso, gracioso, e na tua infinita sabedoria, tu chama aqueles que tu escolheu à salvação. Na tua soberania, reinando sobre tudo e todos, tu nos atrai para a tua graça. Muito obrigado porque não estamos sós aqui numa tarefa impossível aos homens, mas com teu Espírito Consolador, tu vem nos ensinar, vem nos capacitar, vem nos dar a verdadeira vida e vem também chamar outros à tua igreja, chamar outros à verdadeira conversão. Que possamos nos apoiar na tua palavra, que possamos nos apoiar nos teus ensinamentos, nos apoiar em Cristo Jesus e não na nossa força, na nossa performance, na nossa retórica, mas estarmos cientes de que a sua vontade se cumprirá, é boa e fiel, e de que aquilo que o Senhor deseja agir por meio de palavras, por meio de orações, cânticos ou mesmo de sinais, a soberania é tua. O Senhor irá agir na vida de cada homem, de cada indivíduo, mas que não depende de nós, nem nos cabe ficar clamando por sinais na expectativa de que alguém se salve. Pelo contrário, devemos orar pela salvação dos homens, devemos anunciar, interceder pela cura, mas esperar sempre na ação regeneradora e soberana do Senhor por meio do teu Santo Espírito. Recebe nosso culto, recebe esse momento de louvor e adoração. Abençoa esta congregação, a tua igreja, ó Pai. Nós oramos gratos no nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje a gente vai falar na sua aula número 12, da criação de filhos, sobre crianças, tecnologia e mídias sociais. Antes de começar a aula propriamente dita, eu queria mostrar alguns números que eu consegui num site onde eles têm uma parceria com vários provedores de dados e eles compilaram esses dados e chegaram a alguns indicadores interessantes. Hoje, no mundo, a gente tem pouco mais de 8 bilhões de pessoas. E a gente tem quase 8,5 bilhões de dispositivos. Ou seja, tem mais celulares do que pessoas no mundo. Em média, 5,16 bilhões de pessoas têm acesso à internet. Isso dá quase 65% de toda a população mundial. E 4,76 bilhões usam redes sociais. Isso não são só crianças, são pessoas, todo mundo, né? Dessas pessoas que usam a internet, o tempo que elas gastam, em média, isso aqui é mundial, usando a internet por dia, são 6 horas e 40 minutos. Ops. São 6 horas e 40 minutos usando a internet por dia. Eu falei assim, não é possível, eu não uso isso tudo de internet por dia, não. Aí eu fui pegar o dado do meu celular aqui e eu fiquei triste. Fiquei muito triste. Porque o meu deu um pouquinho diferente, eu vou mostrar para vocês lá na frente.
Desse total de pessoas, 78%, 63% são mulheres e 68% são homens. Esses dados são de 2024, de janeiro de 2024. Então, são bem recentes esses dados. Só que aí eu pensei, o Brasil é diferente. O Brasil não vai ter esse tanto de gente usando internet, usando esse tipo de coisa, não. Aí eu me enganei de novo. No Brasil, a média de tempo gasto com a internet são 9 horas e 32 minutos por dia. Assim, a aula são para crianças, adolescentes, criação de filhos, mas eu acho que foi para gente adulto. Por quê? Os dados que as pessoas acessam, primeiro, YouTube está em primeiro lugar, o Google está em segundo lugar. Em terceiro lugar, é um site de conteúdo adulto. Eu fiquei horrorizado com isso aqui. Quarto lugar, a Globo. Quinto, o UOL, Facebook, outro site de conteúdo adulto. Dos 20 maiores, 5 são conteúdo adulto. Isso aqui me deixou, assim, preocupado. Aí eu fui ver mais ou menos qual a faixa etária que as pessoas usam. De 13 a 17 anos, é bem pouco. De 18 a 24, já subiu bastante. A nossa juventude aí usando tecnologia. De 25 a 34, é o que mais usa tecnologia. Aí, com a faixa etária diminuindo, ele vai também caindo. Esses dados são de janeiro de 2023. Aí, eles foram ver com que, mais ou menos, as pessoas gastam o tempo na internet. Não sei se dá para ler ali. O maior tempo que eles usam é tendo contato com amigos e familiares. Depois, é lendo notícias. Depois, procurando produtos para compra. Depois, procurando vídeo, procurando inspiração para as coisas que fazer, como se não tivesse nada para fazer. Gastando o tempo, preenchendo o tempo deles, e assim por diante. Eu não achei aqui nada de bíblico que as pessoas fazem na internet, não. Pelo menos nesses dados. E as redes sociais mais utilizadas? O WhatsApp é o primeiro, Instagram, Facebook, TikTok, o Messenger do Facebook, Telegram e assim por diante. Esses dados foram obtidos, deixa eu passar aqui, que eu estou com 2 passando. Foi desse site, lá tem muito mais dados, são aproximadamente 130 páginas de dados, e assim, todos, ao meu ponto de vista, são negativos. Que a gente tira um tempo valioso para fazer coisas fúteis, vamos dizer assim. Aí, o texto base que eles dão para a gente estudar para a aula, ele falou que a gente é um viciado. Ele chamou de narcótico eletrônico. A gente é viciado em tecnologia. A gente está cada vez mais imerso na tecnologia e a gente não percebe que isso está sendo prejudicial, como um vício mesmo. Um alcoólatra, ele acha que está bebendo socialmente. Um fumante, só fuma um cigarro por dia. Ele vai ver, são 3 maços de cigarro. E a tecnologia não é diferente. O uso exagerado, o uso de forma errada de tecnologia também faz mal. E a gente usa como uma babá. A gente dá o aparelho, o telefone, para uma criança, para ela ficar ocupada. Para quê? Para a gente ter um tempo livre. E a gente está afetando a vida da criança porque a gente não quer gastar nosso tempo com ela. Ou a gente tem outras coisas para fazer. E isso está prejudicando as crianças. O Almoeller, não sei como pronuncia, conduziu um estudo da Fundação Kaiser Family e disse assim: como qualquer pessoa que conheça um adolescente ou pré-adolescente pode atestar, a mídia está entre as forças mais poderosas da vida dos jovens hoje. As crianças dos 8 aos 18 anos passam mais tempo com os meios de comunicação social do que
em qualquer outra atividade para além de talvez dormir. E, em média, mais de 7 horas e meia por dia, 7 dias por semana. A tecnologia faz parte da nossa vida. A tecnologia ela não é algo 100% ruim. A gente precisa dela para trabalhar, para estudar, para fazer outras coisas, mas a gente tem que dominar a tecnologia e não ser dominado por ela. Porque ela está conosco, está com nossos filhos, no nosso trabalho. Aí a gente tem que fazer uma pergunta. A tecnologia, no nosso meio, ela é um problema? É um problema para a sua família? Um problema para os seus filhos? Um problema para você mesmo? A gente tem que usar ela com sabedoria. John MacArthur, achei bem pesado esse texto dele. Ele participou de uma entrevista na Nine Marks com o Mark Dever e falou assim: agora as pessoas têm nas mãos o que é essencialmente uma arma mortal, a ferramenta mais poderosa para a tentação destruidora de vidas que já foi colocada nas mãos humanas. Nunca se foi capaz de trazer a tentação a esse nível, visualmente, audivelmente, com essa disponibilidade na história. Você é capaz de se poluir de forma mais rápida e extensa do que nunca. Só que isso que ele disse é verdade. Para a gente, antigamente, para a gente conseguir uma notícia, a gente tinha que ir, sei lá, no jornal, na biblioteca, para saber uma coisa que aconteceu há muito tempo, até chegar no livro para chegar para a gente. Hoje em dia, acontece uma coisa lá na Ucrânia, em 30 minutos você já está sabendo. A disponibilidade de informação, a velocidade de informação, ela é muito rápida. Oi? É porque eu ainda vou chegar nesse ponto, a questão da confiabilidade, porque a gente não confia num livro escrito há 2000 anos, mas a gente acredita numa manchete de notícia que chega no seu Instagram lá na hora. A confiabilidade da notícia, da informação, a gente tem dificuldade de ver se ela é verídica ou não. A gente consegue tanto receber informações, eu vou pesquisar sobre, sei lá, como trocar uma lâmpada. Vou lá no YouTube, vejo um vídeo, trocar a lâmpada, beleza, é interessante. Só que acabou aquele vídeo, já vem outro vídeo, que você não pesquisou, sobre outra coisa. E no meio disso vem uma propaganda falando de outro produto, não sei o quê. Essas informações que eles entregam para a gente gratuitamente, para eles tem um valor muito grande. Por quê? Porque quando você assiste um vídeo de trocar uma lâmpada, ele sabe que você está interessado em tal coisa, uma lâmpada. Aí ele te manda, vendo uma chave de fenda assim para trocar a lâmpada, tal. Aí você vai lá e clica. Você só foi ver como trocar uma lâmpada. Você clica. Aí depois já aparece uma máquina de solda. Aí aparece outra coisa. Você vai ver, passaram 2 horas, ficou de noite e você não trocou a lâmpada. Está lá queimado no escuro. Só que isso acontece com qualquer coisa que você pesquisa. Se você procurar um conteúdo adulto, você vai receber. Ele vai falar assim, opa, essa pessoa gosta de conteúdo adulto. Aí o que ela começa a fazer? Começa a despejar conteúdo adulto para você. Quando você vai ver, você já passou horas e horas e horas ali pecando. E isso para eles é bom. Você acha que é ruim? Não, isso dá dinheiro para eles. Porque a propaganda que aparece lá, quando você está pesquisando, alguém pagou por ela. E ela quer que você acesse aquele conteúdo para ela vender mais ou conseguir qualquer vantagem. Então, o tempo que a gente gasta, para eles, é interessante. É uma informação interessante. Eles conseguem verificar quanto tempo você ficou lá no Instagram vendo aquela página, aquela foto, aquele videozinho. Se você passa muito rápido, eles sabem que você não tem interesse naquilo. Então, eles criaram uma unidade de tempo para saber quanto você ficou interessado em tal informação. E isso é instantaneamente. Visivelmente, coloca um videozinho, um áudio lá, você fica entretido com aquilo. E antigamente não era assim. Então, a tecnologia está muito, muito disponível. E a gente tem que ter parcimônia do que a gente está vendo.
Aí lá em 2 Pedro 2,19 tem assim: pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. A gente perdeu essa batalha? Não, eu entendo que não. Porque a gente tem uma forma de saber que a gente está errado, e a palavra nos mostra isso. A gente vai entrar aqui em algumas questões que mostram onde a gente está errado, e a palavra mostra assim, ó, você tem que seguir tal coisa. A Bíblia que nos dá as orientações como isso, principalmente como os pais. Aí eu vou para a primeira pergunta. A internet está nos ajudando a estarmos presentes em nossas famílias? Ou você fica lá na sua casa, sentado no sofá, jogando Candy Crush, e os seus filhos também no celular, parado, imerso naquilo, perdido. Ou você chama teu filho para participar das coisas da casa, e enquanto vocês estão lá preparando um macarrão, vocês estão conversando. Você está presente na vida realmente dos seus filhos? Eu fiquei assombrado com o tempo de uso que eu tenho no aparelho celular, que eu vou mostrar mais tarde. Que eu, assim, a aula foi um tapa na minha cara, assim, para eu cuidar. Lá em Deuteronômio 6, de 6 a 9. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos, e deles falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Você fica mandando lá no WhatsApp, você está sentado do lado da sua filha, você fica mandando no WhatsApp falando um versículo para ela, uma coisa importante que você precisa inculcar na cabeça dela, que ela vai levar isso para a vida? Acho que não. Não seria muito mais fácil você ter uma vivência com ela e aproveitar os momentos, as aberturas que a criança dá para você falar com ela sobre isso? Na rede social você não vai conseguir isso com seu filho. Aí se você não se forçar a ter esse momento de comunhão, esse vivenciar, participar da vida do teu filho, aí você vai estar perdendo essa batalha, como ele falou no princípio. E o que a gente pode fazer para ter mais qualidade de tempo? As meninas não gostam lá em casa, mas eu botei quantidade de tempo nos celulares delas. Aí, quando acaba, elas ficam assim, injuriadas. Só que eu vou ter que botar no meu. Estou muito pior que elas. Como que eu posso ser exemplo se eu estou fazendo errado? Eu sou pecador. Eu mereço a misericórdia de Deus também. Só que eu tenho que saber que eu estou pecando. E com essa aula, para mim, foi marcante isso. E a tecnologia mal usada está impedindo da gente ser presente com os nossos filhos. A segunda pergunta que o autor usa. Ela está nos ajudando a estarmos alertas. Lá em Marcos 13:33. As Escrituras nos ordenam a estar alertas. Lá em Marcos 13, Efésios 6:18, 1 Tessalonicenses, fala também em Colossenses para sermos vigilantes, sermos despertos. E lá em Marcos, estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. A gente não sabe quando Jesus vai voltar. A gente tem que aproveitar cada momento que a gente tem para buscar a santificação, pedirmos perdão dos nossos pecados, caminharmos no caminho da santificação e não ficar parado e servindo como, digamos, cobaia para esse mundo digital. Então, o segundo alerta que o autor fala é que a gente tem que ficar alerta. A gente tem que ser vigilante, que a gente não sabe quando Jesus vai voltar.
E a gente, permanecendo em pecado, com o uso inadequado de tecnologia, a gente está tirando o tempo que seria de Cristo e usando de forma incorreta. Terceira pergunta que ele fala: está nos ajudando a ser transformados? Eu vou mostrar mais na frente algumas telas, e a própria estatística mostrou o que a gente está sendo transformado com o conteúdo que a gente estava vendo. Pode ser que a gente esteja lá no YouTube, o primeiro elemento lá, a gente pode estar assistindo um culto, assistindo uma devocional, assistindo alguma coisa. Pode sim, isso é bom, isso transforma as pessoas. Mas geralmente não é isso que vocês estão vendo, que a gente está vendo. A gente está vendo, sei lá, disputas políticas, a gente está vendo gatinhos, cachorrinhos, a gente está vendo, sei lá, outras coisas que não transformam o nosso coração, que não mostram Cristo nas nossas vidas, não transformam. Romanos 12, 2. Aqui mesmo. E não vivam conforme os padrões desse mundo. Não deixe que mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não vai ver a perfeita e agradável vontade de Deus assistindo, sei lá, transformações de carro. O cara pega o carro, modifica ele todinho, gasta 2 horas, você está lá assistindo aquilo. Isso é um padrão desse mundo, um padrão que é consumista, que é pecador, que quer chamar sua atenção para te desviar do padrão de Cristo. E a gente tem que estar alerta, atento sobre isso. Nicholas Carr é um escritor americano. Ele escreveu um livro chamado Os Superficiais: O que a internet está fazendo com os nossos cérebros. E ele, na época que ele escreveu esse livro, acho que foi em 2003, eu acho, se não me engano, não posso estar errado, ele estava estudando uma coisa chamada neuroplasticidade, que o cérebro, quando recebe a informação, ele cria determinado caminho, como se estivesse passando algum líquido quente num plástico, e aquele caminho fica fixo, fica formado, o neurônio tem aquela informação mapeada. E ele notou que, com a tecnologia, os assuntos estudados pelas pessoas ficaram muito rasos. Eles veem uma notícia, geralmente só pegam o assunto, mal leem o conteúdo, um conteúdo que você não sabe se é verídico, se não é, e dificilmente, raramente, vão atrás de estudar realmente aquele assunto. Eles não pegam um livro, vão estudar, não, realmente criei um conhecimento, uma sabedoria sobre como utilizar essa informação. Então, está muito superficial, está muito raso o conhecimento das pessoas. E, com isso, teve um estudo, foi até o Pedro que me lembrou agora há pouco, que essa nova geração é uma das gerações que teve o QI mais baixo comparado com as gerações anteriores. E isso é um reflexo da quantidade de informações, do bombardeio de informações, que toma tempo de você estudar, de você fazer outras coisas e de pesquisar realmente sobre determinado assunto. Então, a nossa geração hoje está muito superficial. Aí a gente tem que fazer a pergunta que ele fez: a gente está sendo transformados ou não? De qual forma? Uma forma bem superficial, pelos números que ele apresentou. Continuando como dessa outra pergunta, está nos ajudando a crescer em sabedoria? Um post, um feed, uma chamada lá no Instagram, ele está te dando sabedoria? Pode ser que sim, raramente, muito raramente. Ele vai te chamar a atenção de alguma forma, não te dar uma sabedoria. Você tem que ter um conhecimento para poder aplicar aquele conhecimento e te gerar uma sabedoria. Então,
uma animaçãozinha de um gatinho, cara, não te dá conhecimento nenhum, não te dá sabedoria nenhuma naquilo ali. Toma teu tempo, toma o tempo da tua família, não te faz crescer espiritualmente. E se vocês continuarem, nós continuarmos nisso, a gente está perdendo essa guerra. A gente tem que usar realmente com sabedoria. Obter o conhecimento é interessante, você saber determinado assunto. Mas você tem que se aprofundar naquilo, tem que saber como aplicar aquilo. Não adianta você ter o conhecimento, ser o maior matemático do mundo, se aquela sabedoria não pode ser aplicada, de preferência, para o reino de Deus. Provérbios 4:5. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. A Bíblia te dá muita sabedoria, te dá muito conhecimento. O tempo que você gasta ali na internet, fazendo coisas fúteis, vamos dizer assim, você poderia estar obtendo sabedoria na palavra de Cristo. É uma sabedoria que transforma pessoas, transforma as vidas. Eu falei que essa aula foi bem pesada, principalmente para mim. Está nos ajudando a ser pacientes. Ou você está lá no meio do joguinho e vem teu filho e te interrompe. Pô, vou perder aquela fase ali, que eu estou jogando há 30 minutos e seu filho está precisando da tua ajuda. Está lá com o dedo cortado, sangrando e tu não vê. Espere no Senhor, anime-se e fortifique o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Antigamente, uma pessoa plantava uma lavoura e ele tinha o resultado ali na hora. As meninas lá em casa, às vezes, faz aquela brincadeira do feijão, bota o feijão lá no algodão e fica lá. A juventude, hoje em dia, ela está muito imediatista. Quer a resposta ali agora. Bora, cadê? O feijão demora 15 dias para crescer. E o que eles vão fazer nesse tempo? Se não tiver outra coisa para fazer, se não tiver o tempo com a família, que está ocupada no celular, eles vão ocupar o tempo deles com outras coisas. E isso geralmente cai no mesmo caminho. Vão lá para o celular, vão para o iPad, para a televisão, e com isso a gente continua perdendo a guerra. O ócio, ele é bom. Deixar a criança sem celular é bom. Na minha época não tinha celular. Eu ia arrumar coisa para fazer. Eu ia fazer carrinho, ia andar de bicicleta, cair, me estropiar tudo, mas eu ia fazer alguma coisa. Eu ia conversar, eu ia ter comunhão com as pessoas, ia me intrometer na conversa dos meus pais, eu ia fazer um monte de coisa. Errado, não, mas eu tinha uma certa comunhão ou não. Outro dia eu estava ali, saindo da igreja, aí tinham 3 pessoas sentadas no banco. Faixa etárias diferentes, cada um no celular. Deu vontade de tirar uma foto. Deu mesmo. Isso não é um problema de faixa etária. Afeta mais os adolescentes, as crianças, que eles estão em desenvolvimento. Então, o cérebro deles não está formado completamente. Mas se afeta nós adultos, que já temos certa sabedoria, vamos dizer assim, como não vai afetar as crianças? Está nos ajudando a ser contentes. Esse contente aqui não é só de alegres, é de contentamento. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. O próprio Nicholas Carr, ele escreve assim: a princípio imaginei que o problema fosse um sintoma da podridão mental da meia-idade, mas meu cérebro, percebi, não estava apenas à deriva, estava com fome.
exigia ser alimentado da mesma forma que a internet a alimentava. E quanto mais era alimentado, mais faminto ficava. Mesmo quando estava longe do computador, eu ficava ansioso por verificar e-mails, navegar na internet, ler uma mensagem. Ele queria estar conectado. Contentamento. Às vezes você está lá no Instagram, você vê que um amigo seu, um conhecido, conseguiu, sei lá, passar no concurso. E você está estudando há um tempão. Aí seu coração pecaminoso fala assim, pô, ele não merecia ter passado. Eu merecia ter passado. Ou, ele comprou uma casa X e eu comprei uma casa menor. Eu não estou contente com isso, estou com inveja dele. A gente não fica contente de ficar lendo a mensagem, lendo o meu WhatsApp por 15 minutos. Estabeleço um tempo lá, 15 minutos eu vou ler meu WhatsApp e vou fazer outra coisa. A gente não fica satisfeito com isso. A gente fica esperando a mensagem, plim, 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 plim. E a gente vai se perdendo cada vez mais. Você pode evitar isso definindo o tempo de uso. Sei lá, vou assistir, olhar meu WhatsApp uma vez a cada hora. 5 minutos, respondo as mensagens principais ali, os essenciais, 5 minutos a cada uma hora. A gente não fica satisfeito com isso, a gente quer mais e mais e mais e mais. Está nos ajudando a sermos reais. Lá em Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. A gente tem que ser real. A gente é feito de carne e osso. Jesus entregou seu corpo, não foi virtualmente. Ele foi crucificado. Ele morreu pelos seus pecados, de verdade. Na internet, a gente pode ser qualquer um. A gente pode falar que tem lá 1,90 m, loiro, não sei o quê, não sei o quê. A gente pode viver uma mentira. A gente pode falar qualquer coisa. E as pessoas vão acreditar. E por que a gente faz isso? Geralmente a gente tem temor de homens. A gente não se expõe na rede social. A gente já notaram que só falam as coisas boas? Só vantagens, conquistas. A gente não se expõe verdadeiramente, assim, realmente, assim, então, estou sofrendo, estou com tal problema. A gente tem que ser real, porque quando a gente chega num relacionamento, você tem que se entregar completamente para aquela pessoa. Ela tem que saber todos os seus pecados, todas as suas lutas, e isso é real, isso não é virtual. Isso é uma luta diária que você tem que ter em verdade em Cristo. E a tecnologia impede a gente de ser assim. A tecnologia está nos ajudando a orar. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Qual a primeira coisa que você faz quando você acorda? Ou quando você vai dormir? Você dá aquela última olhada no celular para ver se tem alguma coisa? Ou você acorda já para ver o que aconteceu, as mensagens que você recebeu? Por que você, antes, na hora que você acorda, tira lá os seus 15 minutos e faça uma oração? Mas a oração não pode ser uma oração prática, assim. Obrigado, Senhor, tal coisa. E sair correndo para ver o celular. Ou durante a oração você ficar pensando, será que aquela pessoa respondeu aquela mensagem que eu mandei ontem? Você não está realmente orando. Você está preocupado com a tecnologia que está te esperando. Jesus ia para lugares solitários e orava. Ele realmente tinha uma comunhão com Deus durante a oração dele.
tanto que ele se afastava para orar. A gente tem que ser sóbrio. Está nos ajudando a sermos humildes. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu já até falei um pouquinho sobre a questão da inveja, do que você compartilha nas redes sociais. A gente tem que ensinar nossos filhos a não terem temor de homens, mas sim temor de Cristo, de Deus, porque Ele é o único que vai realmente cuidar de nós. Tecnologia está nos ajudando a ser administradores. Administradores aqui no caso de ser diligentes. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, de 15 a 16. Quando a gente substitui o nosso tempo em família, da criação dos filhos, a gente não está vivendo com sabedoria, a gente está sendo tolo. Porque você perde momentos únicos, uma abertura que Deus utiliza na vida das crianças para que a gente instrua, inculque na cabeça delas, e a gente perde esse tempo. E é muito fácil a gente substituir isso. O texto ele dá o exemplo lá em Provérbios 31, da mulher virtuosa. Lá fala várias atividades que a mulher faz. Várias e várias. Muitas. Consome o dia inteiro, com certeza. E não é diferente para os homens. A gente tem muita coisa para fazer. Tanto na criação de filhos, no trabalho. E a gente está substituindo esse tempo de oportunidade por tempo com a tela. Aí aqui eu vou passar uma vergonha agora. Eu peguei 3 exemplos, um deles é meu. Isso, o primeiro ali. A pessoa gasta 6 horas por dia usando a internet. No total, na semana, foram 41 horas e 54 minutos. É um expediente de trabalho, gente. É um expediente de trabalho. Esse foi o menor. Aí a gente vai ver com o que eles usaram. Instagram, devia estar instruindo o coração da filha lá no Instagram. Ou no X, que é o Twitter. Ou no WhatsApp. Ou no Facebook. Aí tem o do meio, eu li. Gastou 6 horas e 31 em média por dia. Tempo de uso total, 45 horas e 39 minutos. Esse ganhou hora extra. Usando o quê? WhatsApp, Safari, que é o navegador, e jogando. E o terceiro gastou em média 8 horas e 39 minutos. No total de 60 horas e 38 minutos na semana. É o tempo de residência de um médico que ele gasta na semana. Fazendo o quê? WhatsApp. Só no WhatsApp foram 36 horas, quase. O Instagram, jogando, e acho que é de academia ali. Ó, faz ginástica. Se uma pessoa gasta 60 horas no celular, quanto tempo sobrou para educar o filho? Isso aqui, eu fiquei chocado. E eu queria fazer um teste com vocês agora. Cada um aqui tem celular, não tem? Vamos lá. Quem tiver celular, pega aí. Se for Android, tem que ir lá em configurações, bem-estar. Se for iPhone, tem que ir em ajustes, tempo de uso.
Aí você tem que botar a semana. Tem uma forma lá de você voltar os dias. Eu fiquei chocado porque o das meninas eu peguei como exemplo e lá tem o tempo de uso. Eu limitei o horário delas para 2 horas por dia, que eu também acho bastante. Mas o delas estava lá, 2 horas por dia. E o meu é esse do meio aí, 6 horas e 31 minutos. Como que eu, pai, posso ser exemplo para o meu filho, cobrar dele que ele faça outras coisas se eu estou entregue para uso de tecnologia? Vou botar tempo de uso no meu celular. Vou fazer isso. Se for Android, vai em configurações, bem-estar. Aí tem uma barrinha, tipo um gráfico lá em cima, no cantinho direito. Aí você vê lá. Cada versão de Android é diferente. Não. É o tempo de uso de tela que ele fica quando ele fica aberto. Muito bem, muito bem. Aí, ó. Glória a Deus. Mas isso é do dia ou da semana? Um dia da semana. Glória a Deus. É porque o microfone estava aqui e alguém pegou. Quem está com o microfone? Fernando, só ser rápido aqui. Eu acho que o grande que aí não é quantidade, é a qualidade do que você está usando os meios de comunicação, né? Então, eu acho que o grande que para o pai aí, para os pais dessa geração, como os pais da outra geração, é estar acompanhando, é a participação, porque a internet veio para ficar, não tem como você tirar mais. No passado, a gente não tinha internet, mas vou botar eu como exemplo, eu gostava de jogar bola, eu ficava o dia todo jogando bola. Então, é a participação dos pais em acompanhar, estar junto, né, e vigiar. Então, você usar a internet não quer dizer que você está fazendo uma coisa errada. Não é errado você usar, mas o que você está vendo? Então, é isso que tem que ser visto, que é a qualidade. Então, porque você consegue orar com a internet, tem sites, tem endereços eletrônicos que até a gente aqui, o culto aqui passa na internet. Então, tudo isso a gente como pai, né, e mãe, tem que ver como fazer para que nossos filhos estejam presentes, não ausentes. Então, eu acho que é por aí, não é só a quantidade que a gente tem que ver e não tomar a tecnologia como algo ruim, porque a gente precisa dela, né? Como no passado a gente precisava de outras coisas, hoje é a tecnologia. Está certinho, Arnaldo. A gente tem que ter sabedoria no uso de qualquer coisa, inclusive a tecnologia. Olha, você fez uma consideração na introdução ainda, eu deixei passar todas as perguntas para manifestar agora. Sempre existiram tecnologias transformadoras ao longo da história, elas eram ruins ou bons. Então, isso aqui, quando inventaram a espada, a lança, o metal, foi maravilhoso, muita gente morreu. E o Senhor dos Exércitos apoiava as guerras onde essas tecnologias foram usadas. Tá. As demais perguntas, todas elas que você fez, pode ser colocado um depende, inclusive essa aí. A tecnologia está me ajudando a ser santo? Depende.
a Bíblia está me ajudando a ser santo? Depende. Tá? Então, depende de tudo que você faz com as coisas. Você pode utilizar a tecnologia. Quando você fala tecnologia aí, você jogou o celular na berlinda. Mas eu, quando rapaz, eu comecei a estudar lógica, né? Introdução à ciência dos computadores, que era coisa assim, novidade. A gente tinha que pensar como o computador pensa, para poder dar a ordem de comando. Né? Você está me entendendo o que eu estou falando, né? Tá, então, com isso aí você tem que... A lógica e a ciência dos computadores, você tem que aprender a fazer as coisas, senão não dá certo. Tinha pessoas que colocavam a culpa num programa quando dava errado. Ora, a culpa era do programador, que fez o programa errado. Eu, quando fiz a minha tese de mestrado, eu tive que fazer linha a linha de comando, milhares de linhas de comandos, porque eu não tinha essa facilidade de hoje. E bastava uma linha errada e o programa não rodava. Todos nós aqui, em algum momento, quem é pai já passou por isso, e vai aprendendo, né, certas coisas com a vida. E a tecnologia está sempre presente, não é só o celular, não. Porque se a gente levar para o dia de hoje, exatamente hoje, você mesmo estaria prejudicado sem a tecnologia. Não poderia estar olhando o seu celular com as anotações, nem o computador, nem a mesa lá projetando as coisas que estão aí. Então, tudo é tecnologia. O grupo de louvor aqui estaria prejudicado se não fosse a guitarra eletrônica. Quer dizer, então nós dependemos sim. Agora, o que a gente faz com essa coisa não é culpa do celular. A culpa é nossa. Assim como a Bíblia não me faz santo, porque se eu tiver 5 Bíblias em casa e não ler nenhuma, ou ler de uma forma que não aplique em caso nenhum, ela faz muito mais mal do que o celular. Então, tudo depende de como você vê. Hoje nós temos ferramentas que você já deve ter ouvido. Quando você trabalha em cima do conhecimento da pessoa, imunização cognitiva, você leva, é uma ferramenta, né? Não é um celular, não é uma televisão, não é um computador, mas é uma ferramenta perigosíssima, né? A imunização cognitiva. Outra ferramenta poderosíssima é a dominação midiática. Alguém falou aqui contra a dominação midiática, mas é ela que está também por trás do que a gente chama tecnologia. E coloca a culpa numa coisa que a culpa é nossa. Se nós queremos entreter nossas crianças para não perturbar na hora do almoço, a gente bota um filminho para ela. Ora, isso, a culpa, então, é do pai, ou da mãe, ou do avô, ou da avó, e aí eu me incluo, eu já sou avô também, né? Em fazer o mau uso dessa que a gente está chamando de... Mas todos nós aqui aprendemos a lidar com ela, e aí você fala assim, vou passar vergonha. Não, todos nós vamos passar vergonha. Será que na época da espada, da lança, né, quando o exército voltava cheio de sangue, os soldados, será que isso era louvável? Será que quando inventaram a pólvora, aí teve que toda a parte de guerra teve que ser reestruturada, as muralhas já não eram mais suficientes, porque a pólvora jogava o projetil do canhão lá acima das... Né? Então, tudo vem evoluindo. Então, colocar a culpa, simplesmente por colocar, embasado em passagens que, às vezes, caberia um baita de um depende, fica perigoso. Vamos lá, tem a fila ali para o pessoal. Acho que vai complementar a tua resposta. Bom dia, irmãos. Hoje eu fiquei muito feliz quando eu cheguei à igreja, que eu vi uma companheirinha
louvando a Deus ali na frente, no louvor. Que maravilha, né? Parabéns aos pais, né? Uma menina de primeira qualidade, né? É um assunto que tem tudo a ver, porque a gente está nesse mundo citado pelo Fernandes, mas eu quero, em primeiro lugar, dizer o seguinte, que a Bíblia, a leitura da Bíblia, ela me torna mais santo. Certo? Se eu leio a Bíblia, conheço a Bíblia e não estiver acontecendo isso, tem alguma coisa errada comigo. E aí eu vou procurar corrigir. A segunda coisa, sobre a questão do celular, eu sonho com uma igreja que as pessoas deixem o celular dentro do carro e tragam a Bíblia materialmente, para a gente ver o que acontece. Mas um detalhe é o seguinte, tem um livro que eu gostaria de indicar, que foi a indicação de um pastor de uma igreja lá de Belo Horizonte, e eu achei muito interessante. Acho que todo professor, todo pai, todo cristão teria que ter esse livro, chamado assim, A Fábrica de Cretinos Digitais. Olha, se você ler esse livro, olha, é um livro maravilhoso. O Fernando citou 10 perguntas aí, fez 10 perguntas, todas, aliás, com exceção da número 3, que ele está mudando para pior, gente, evidentemente. Nós não estamos falando mal da tecnologia, pelo contrário, né? A tecnologia é um instrumento maravilhoso. O problema é que o sistema leva a gente a ser deseducado, a ser impaciente. Tudo isso é em torno de grana. Essas grandes empresas de tecnologia, elas têm inclusive a anuência de alguns países, por exemplo, a Corte dos Estados Unidos deu uma decisão que favoreceu uma determinada empresa, não vou falar, não foi propaganda para ela, dizendo que o videogame era bom, que era isso, era aquilo, né? Então, a gente precisa fazer isso, tomar muito cuidado com a questão dos nossos filhos, né? Como disse o Fernando, esse livro, Fernando, que eu li, ele fala que a primeira vez na história da humanidade que uma geração é um QI inferior ao QI da geração anterior. Então, isso é muito... Gente, essa tecnologia que ele chama de televisão, etc., ela é pior do que fumar, do que beber, do que droga. Mas muito pior. Muito pior. Por quê? Uma criança com 3, 4 anos ainda não está bebendo, né? Diretamente. 5 anos. Ela não está fumando, né? Mas hoje, uma criança com 3, 4 anos, que nós sabemos disso, está com o celular na mão. Então, é pior. É destruição da família, e nós precisamos pedir muito a Deus sabedoria para administrar isso. E concluindo, há uma saída. É cada um aqui viver, aplicar aquilo que o Deuteronômio 6 fala, que o Fernando leu para nós aí. Obrigado. Acho que o Kelvin estava na fila. Queria só organizar um pouco o pensamento, né? Que nós não estamos falando mal da tecnologia, porque até como os exemplos foram colocados, né? Ontem, a parte que nós criticávamos era a televisão, hoje é o celular. Antes, o que criticávamos era o jornal, a forma como as pessoas se alienavam naquelas coisas para não cuidar da sua família, não estar com seus filhos, se entregavam a idas em bares, idas no futebol, fazer qualquer coisa. Ontem criticávamos a Fórmula 1, que era o motivo dos pais não irem para a EBD. Então, sempre vai ter um subterfúgio para você não assumir a sua responsabilidade. E, infelizmente, hoje, como aquela frase que você destacou do Macatu, a tecnologia chegou num nível que você precisa apenas de um celular para você poluir toda a sua vida em qualquer lugar. Você não precisa nem de Wi-Fi. A 4G ou 5G, tudo está com uma velocidade, uma proporcionalidade maior. Então, a gente tem que lembrar de Provérbios 9 e 10, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Se você teme a Deus, você vai encontrar essa sabedoria vindo dele. E se você busca conhecer a Deus, e o conhecimento do santo dá entendimento, você vai saber como lidar com as coisas. O que a tecnologia pode trazer para a gente em primeiro lugar, dados, números. 14 pessoas, 20, doença em tal lugar, é dado. Talvez ela trabalhe informações com você,
você consegue correlacionar dados e tem uma ideia de se vai chover ou não. Você vai conseguir perceber se está em maior risco ou não de você contrair dengue. Traz informações, mas ela só traz conhecimento para você a partir do momento que você coloca em prática, e isso nós não vemos. Mesmo o seu Candy Crush, mesmo o seu vídeo de gatinho, mesmo tudo que você vai assistindo, até o vídeo de trocar lâmpada, como o exemplo que você deu, se você não bota em ação, se você não consegue traduzir aquilo para o seu dia a dia, não é conhecimento. É aquela parte da superficialidade que a tecnologia traz para a gente. Então, sim, concordo com o Zé Carlos quando ele fala que não, você não está sendo alimentado se você estiver usando a tecnologia superficialmente. Assim como você estiver lendo a Bíblia superficialmente. Aquilo é só dado, é só informação. Se você não aplica o seu coração, se você não tem temor do Senhor, se você não busca caminhar verdadeiramente de acordo com a sua fé, também vai ficar ali, na superficialidade. A tecnologia, por mais que o seu celular